Você nunca vai conseguir consertar isso. O dono da Ferrari riu, olhando para a mulher suja de graxa. Ele não sabia que estava apostando com a pessoa errada. Segurança! Tira essa mulher daqui agora! A voz estridente da recepcionista ecoou pela Premium Motors quando Maia Silva atravessou a porta de vidro, deixando uma marca de graxa no cristal impecável. Ela está sujando nosso ambiente. Maia sentiu todos os olhares de nojo cravados nela no ambiente luxuoso. Sua camiseta bege estava encharcada de óleo de motor. Suas mãos tinham graxa até debaixo das unhas e gotas de suor misturadas com sujeira escorriam pelo rosto. Ela havia passado a noite inteira tentando salvar o motor de um caminhão que alimentava uma família. E agora precisava urgentemente de uma peça. Por favor, eu só vim buscar uma peça que encomendei, Maia disse calmamente, mesmo sentindo a humilhação queimar no peito. Bomba de combustível para Mercedes C63 AMG. A recepcionista loira, de unhas perfeitas e blazer branco imaculado, se levantou como se Maia fosse uma ameaça. Você ouviu mal, querida. Aqui é uma concessionária de carros de luxo, não um ferro velho. Gente como você não entra aqui. O ambiente era intimidador. Pisos de mármore italiano, poltronas de couro que custavam mais que um carro popular e o cheiro de dinheiro no ar. Gente como eu? Maia repetiu, mantendo a voz firme mesmo sentindo o sangue ferver. E que tipo de gente sou eu? O tipo que deveria usar a entrada de serviço. A recepcionista respondeu com desprezo. Ou melhor ainda, o tipo que não deveria estar aqui. Nesse momento, a porta da oficina se abriu com força e um homem de uns 50 anos entrou na recepção como um furacão. Augusto Mendes, dono da Premium Motors, vestindo terno caro e relógio que brilhava no pulso. Quando viu Maia, seu rosto se contorceu de raiva. Que diabos está acontecendo aqui? Ele rugiu, olhando Maia como se ela fosse lixo. Fernanda, por que tem uma mendiga na minha concessionária? Senhor Augusto, ela insiste em dizer que veio buscar uma peça, mas... Peça? Augusto gargalhou com crueldade. Essa mulher aí não tem dinheiro nem para um parafuso. Deve estar tentando aplicar algum golpe. Maia sentiu o sangue subir, mas manteve a calma. Já havia passado por isso tantas vezes que desenvolveu uma resistência natural. Senhor, eu sou mecânica. Vim buscar uma peça que encomendei ontem. A gargalhada que explodiu na recepção foi tão alta que outros clientes pararam para olhar. Augusto se segurou na parede, rindo como se fosse morrer de tanto rir. Mecânica? Você? Mulher mecânica? Que piada fantástica! Os 3 mecânicos que haviam saído da oficina se aproximaram, curiosos com a confusão. O que está acontecendo aqui? Um deles perguntou. Esta moça aqui diz que é mecânica. Augusto conseguiu falar entre as risadas. Olha só o estado dela. Deve ter se sujado brincando na terra. Maia respirou fundo e tirou uma carteira do bolso traseiro. De dentro, retirou um diploma dobrado e amarelado pelo tempo. Engenharia Mecânica, Universidade de São Paulo, formada com honras, ela disse, estendendo o papel para Augusto. O riso parou na mesma hora. Augusto pegou o diploma, examinou cuidadosamente, virou para todos os lados, verificou os carimbos oficiais. Sua expressão mudou de deboche para confusão, depois para irritação. Bom, mesmo que isso seja verdade, ele disse, devolvendo o diploma com desdém. Diploma não significa competência. Qualquer um pode comprar um papel desses hoje em dia. É verdade. Um dos mecânicos da oficina concordou. Já vi muito engenheiro que não sabe trocar nenhuma lâmpada. Maia guardou o diploma de volta no bolso. Durante anos havia tentado provar seu valor mostrando certificados, diplomas, cursos. Mas sempre acabava na mesma. Homens que duvidavam de sua capacidade pelo simples fato de ela ser mulher. Sabe de uma coisa? Augusto disse. Uma ideia maliciosa brilhando nos olhos. Eu tenho uma proposta para você, doutora. Ele fez questão de falar doutora com ironia, arrancando risinhos dos mecânicos. Minha Ferrari 488 GTB está há 3 semanas parada. 5 mecânicos diferentes já tentaram consertar. Todos desistiram. É um problema no sistema de injeção eletrônica que ninguém consegue identificar. Maia sabia exatamente de que tipo de problema ele estava falando. Ferrari tinha sistemas complexos que exigiam conhecimento específico da marca.
mas manteve a expressão neutra, esperando ele continuar. Se você conseguir consertar meu carro, Augusto continuou cruzando os braços. Eu pago 100 mil reais na sua mão. Agora. Um silêncio pesado tomou conta da recepção. 100 mil reais era uma quantia absurda para qualquer reparo automotivo. Era o preço de um carro novo. Mas, ele continuou, sorrindo maldosamente, se você não conseguir, além de não ganhar nada, vai ter que pedir desculpas para todo mundo aqui por ter perdido nosso tempo com essa palhaçada de mulher mecânica. Os mecânicos começaram a sussurrar entre si. 100 mil? O patrão enlouqueceu. Um deles murmurou. Ela nem vai saber por onde começar. Outro completou. Fernanda puxou o celular e começou a discar. Vou chamar a segurança para tirar essa mulher daqui. Ela disse alto, querendo que todos ouvissem. Não precisa, Maia disse, dando um passo à frente. Eu aceito. A recepção ficou em silêncio total. Ninguém esperava que ela topasse um desafio tão público e humilhante. Aceita? Augusto perguntou surpreso. Você tem certeza? Porque quando você falhar, e você vai falhar, todo mundo aqui vai testemunhar que mulher não serve para mecânica. Eu aceito, Maia repetiu, olhando diretamente nos olhos dele. Mas quando eu conseguir, quero que você admita na frente de todos que estava errado. Augusto estendeu a mão. Negócio fechado, mas prepara a humilhação, porque vai ser pública. Eles apertaram as mãos, e Maia sentiu os calos grossos dele contra os seus. Mãos de quem nunca havia trabalhado de verdade, pensou. Raimundo! Augusto gritou para um dos mecânicos. Leva a doutora até a Ferrari. Quero que todo mundo veja essa palhaçada. Enquanto caminhavam para a oficina, Maia ouvia os comentários maldosos ao redor. Ela vai se ferrar legal. Vai ser engraçado ver a cara dela quando não conseguir. 100 mil jogados fora. A oficina da Premium Motors era impressionante. Equipamentos de última geração, ferramentas que custavam mais que carros populares, chão tão limpo que parecia sala de cirurgia. E no centro de tudo, como uma obra de arte vermelha, estava a Ferrari 488 GTB. Maia se aproximou do carro como se estivesse numa igreja. Ferrari sempre teve um lugar especial no coração dela. Desde criança, quando o pai mostrava revistas de carros, ela sonhava em trabalhar com máquinas tão perfeitas. Aí está o probleminha da doutora, Raimundo disse ironicamente. Motor V8 biturbo, 670 cavalos de potência, sistema de injeção eletrônica mais complexo que foguete da NASA. Maia abriu o capô e o coração quase parou. O motor era uma obra de engenharia, cada peça posicionada com precisão milimétrica. Mas havia algo errado. Ela percebeu na mesma hora. Quais foram os sintomas que o carro apresentou? Ela perguntou. Perda de potência, falhas na aceleração, consumo excessivo de combustível. Augusto respondeu, se aproximando com os outros clientes que haviam se juntado para assistir ao show. 5 mecânicos diferentes. Todos desistiram. Maia passou a mão ao redor do motor, sentindo a temperatura de cada componente. Seus dedos eram sensíveis como os de um pianista, capazes de detectar vibrações quase imperceptíveis. Vocês trocaram o módulo de injeção? Ela perguntou. Óbvio, Raimundo respondeu com desdém. Primeira coisa que qualquer mecânico faz. E o sensor de oxigênio? Trocado também. Bomba de combustível? Trocada. Maia continuou fazendo perguntas técnicas, e para cada uma Raimundo tinha uma resposta. Eles realmente haviam tentado de tudo, ou quase tudo. Posso ligar o motor? Ela perguntou. Claro, doutora. Mas já adianto que vai dar a mesma coisa que deu para os outros 5. Maia entrou no carro, ajustou o banco, respirou fundo. O interior cheirava a couro italiano e dinheiro. Ela girou a chave, e o motor V8 rugiu como um animal ferido. Imediatamente ela percebeu o que estava errado. O som não era o de uma Ferrari saudável. Havia uma irregularidade sutil na rotação, um padrão de vibração que indicava problema específico. Ela desligou o motor e saiu do carro. Todos a olhavam com expectativa, esperando que ela confessasse que não sabia o que fazer. Encontrei o problema, Maia disse calmamente. Uma onda de risos percorreu a oficina. Encontrou o problema? Augusto gargalhou. Em 5 minutos? 5 mecânicos especializados passaram semanas aqui.
O problema não está onde vocês procuraram, Maya disse, voltando para debaixo do capô. Está aqui. Ela apontou para uma pequena peça quase imperceptível no sistema de injeção. Este sensor de detonação está com defeito intermitente. Não é algo que aparece nos testes convencionais. Sensor de detonação? Raimundo franziu a testa. Isso não tem nada a ver com os sintomas que o carro apresenta. Tem sim, Maya explicou pacientemente. Quando este sensor falha de forma intermitente, o módulo de injeção recebe informações erradas sobre a combustão. Aí ele ajusta a mistura ar-combustível incorretamente, causando exatamente os sintomas que vocês descreveram. O silêncio na oficina era total. Maya continuou explicando, usando termos técnicos que demonstravam conhecimento profundo sobre Ferrari. Além disso, ela disse, apontando para outra peça, vocês trocaram o módulo de injeção, mas não atualizaram o software. Ferrari lançou uma atualização específica para resolver incompatibilidade com o sistema de ignição. Augusto olhou para Raimundo, que estava com cara de quem havia levado um soco no estômago. Isso é verdade? Ele perguntou. Eu não sabia dessa atualização, Raimundo gaguejou. Maya sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na oficina. Vocês têm a peça aqui ou vou ter que encomendar? A expressão no rosto de Augusto estava mudando rapidamente. De deboche para confusão, de confusão para preocupação. Ele estava começando a perceber que havia subestimado completamente aquela mulher. Peraí, ele disse, levantando a mão. Como você sabe tudo isso? Como você pode ter certeza que é esse o problema? Maya o encarou com a mesma firmeza que havia demonstrado desde o início. Porque eu sei o que estou fazendo, e vocês vão descobrir isso muito em breve. Ela fechou o capô da Ferrari com um baque seco que ecoou por toda a oficina silenciosa. O desafio havia sido aceito. O problema havia sido diagnosticado. Agora era hora de provar que competência não tem gênero. Mas Maya sabia que aquele era apenas o começo. A verdadeira batalha estava só começando. Enquanto Maya analisava o motor da Ferrari, sua mente voltou 15 anos no tempo. Ela tinha apenas 8 anos quando descobriu sua paixão por motores, mas também quando aprendeu que essa paixão seria sua maior luta. Maya, vem cá, filha. Seu pai Carlos sussurrou naquela tarde de sábado, olhando para os lados para ter certeza que sua mãe não estava por perto. Quero te mostrar uma coisa. Eles desceram para a garagem da casa simples no bairro de Cidade Tiradentes. O pai dela trabalhava como mecânico numa oficina pequena e sempre chegava em casa com as mãos sujas de graxa, cheirando a óleo queimado. Para Maya, aquele cheiro significava segurança, significava que o pai estava em casa. Olha só esse motor, Maya, ele disse, abrindo o capô de um Fusca 1974 que estava consertando para um vizinho. Cada peça tem uma função. É como se fosse um coração gigante, bombando vida para o carro inteiro. Os olhos de Maya brilharam. Ela subiu numa caixa de madeira para conseguir ver melhor. E quando o pai ligou o motor, ela sentiu a vibração no peito. Era amor à primeira vista. Posso tocar, pai? Claro, mas com cuidado. Motor quente queima. Maya passou a mão pequena ao redor das peças, sentindo o calor, ouvindo o ronco perfeito. Naquele momento, ela sabia que queria trabalhar com aquilo para o resto da vida. Pai, você pode me ensinar a consertar carros? Carlos olhou para a filha, dividido entre o orgulho e a preocupação. Maya, isso não é coisa de menina. Sua mãe vai me matar se souber que estou te ensinando essas coisas. Mas por que não é coisa de menina? Eu tenho mãos, tenho cérebro. Qual a diferença? Carlos sorriu com a inteligência da filha, mas sabia que o mundo não estava pronto para mulheres mecânicas. A diferença é que as pessoas vão fazer você passar raiva para o resto da vida se escolher esse caminho. Não me importo. Maya respondeu com a determinação de quem tinha 8 anos e acreditava que podia conquistar o mundo. Quero aprender. Durante 2 anos, todos os sábados pela manhã se tornaram sagrados. Enquanto a mãe ia ao mercado, pai e filha se trancavam na garagem. Carlos ensinou Maya sobre pistões, virabrequins, sistemas de injeção, diferenças entre motores a gasolina e álcool. Ela absorvia tudo como uma esponja. Maya tem mãos de ouro. Ele contava orgulhoso para os amigos da oficina. Consegue identificar problema de motor só pelo barulho.
Mas toda felicidade tem prazo de validade. Numa manhã de domingo, a mãe de Maia desceu para pegar algo na garagem e encontrou a filha desmontando um carburador com a precisão de um mecânico experiente. "Carlos, o que diabos você está fazendo?" O grito de Dona Conceição ecoou pela casa inteira. "Ensinando nossa filha a ser masculina? A virar macaco de oficina?" A briga que se seguiu foi das proporções épicas. Conceição pegou todos os macacões pequenos que Carlos havia comprado para Maia e jogou no fogo do quintal. Queimou as ferramentas de brinquedo, queimou os manuais técnicos, queimou tudo que conectava a filha com a mecânica. "Menina tem que brincar de boneca, aprender a cozinhar, se preparar para ser mãe e esposa", ela gritou enquanto as chamas consumiam os sonhos de Maia. "Não vou criar uma filha que nem homem nem mulher vai querer." Maia chorou tanto naquele dia que ficou de cama com febre. Mas a paixão pelos motores não morreu. Apenas hibernou, esperando uma oportunidade para renascer. Aos 17 anos, contra todos os protestos da família, Maia se inscreveu para o vestibular de engenharia mecânica na USP. "Você está louca, menina", a mãe repetia todos os dias. "Engenharia é coisa de homem. Você vai se formar e ficar desempregada." O dia da prova chegou como uma declaração de guerra. Maia entrou na sala com 200 candidatos e rapidamente percebeu que era a única mulher. Os olhares que recebeu foram uma prévia do que enfrentaria pelos próximos 5 anos. "Deve estar perdida", um garoto loiro comentou alto para os amigos. "Enfermagem é no prédio do lado." Maia fingiu não ouvir, mas guardou cada palavra como combustível para sua determinação. Quando o resultado saiu e seu nome estava na lista de aprovados, ela correu para casa para contar a novidade. A reação da mãe foi devastadora. "Parabéns, Maia. Você acabou de jogar sua vida no lixo." A faculdade foi ainda pior que imaginou. Na primeira aula, o professor fez uma brincadeira que ela nunca esqueceria. "Temos uma senhora entre nós", ele disse, apontando para Maia. "Espero que não esteja aqui procurando marido, porque engenheiro não tem tempo para romance." A sala inteira riu. Maia manteve a cabeça erguida, mas por dentro estava despedaçada. Os trabalhos em grupo eram uma tortura. "Maia, você fica responsável pela apresentação", os colegas sempre diziam. "A parte técnica fica com a gente", como se ela fosse incapaz de entender matemática ou física. Durante 5 anos, Maia lutou contra comentários machistas, professores que duvidavam de sua capacidade, colegas que a sabotavam em projetos. Mas ela persistiu, estudando o dobro que qualquer um, provando sua competência dia após dia. Na formatura foi a primeira da turma. O discurso de Paraninfo incluiu uma menção especial. Maia Silva nos ensinou que determinação não tem gênero, mas a vida real estava apenas começando. O primeiro emprego que conseguiu foi numa oficina pequena em Santo André. O dono, seu Joaquim, era um homem simples que decidiu dar uma chance para ela. "Vou te contratar porque você foi a única que soube responder minhas perguntas técnicas", ele disse. "Mas te aviso, vai ter cliente que não vai aceitar ser atendido por mulher." Ele estava certo. Em 2 semanas, Maia perdeu a conta de quantas vezes ouviu: "Chama um mecânico de verdade para olhar meu carro." "Moça, você tem certeza que sabe o que está fazendo? Esse carro custou R$40 mil. Prefiro esperar o rapaz voltar do almoço." Cada rejeição era uma punhalada no coração, mas Maia persistia. Quando conseguia trabalhar, provava sua competência rapidamente. Motores que outros mecânicos não conseguiam consertar, ela resolvia em poucas horas. Mas a pressão social era demais para seu Joaquim. Depois de 6 meses, ele a chamou para uma conversa difícil. "Maia, você é boa. Melhor que muito mecânico que trabalhou aqui. Mas estou perdendo clientes. Eles preferem ir para outras oficinas a ser atendidos por mulher. Seu Joaquim, me dá mais uma chance. Posso provar que..." "Não é questão de provar, filha. É questão de negócio. Desculpa." O segundo emprego foi numa concessionária da Zona Sul. O chefe, Anderson, era um homem de 40 anos que adorava fazer comentários sobre o lugar da mulher. "Mulher que se preza cuida da casa, não fica se sujando em oficina", ele dizia sempre que Maia passava perto. "Natureza não fez vocês para trabalho pesado."
Mecânica não é só força física, Maya respondia educadamente. É conhecimento técnico. Conhecimento? Anderson riu. Mulher pensa com emoção, não com lógica. Como vai diagnosticar problema complexo? Durante 8 meses, Maya aguentou comentários humilhantes diários. Anderson fazia questão de dar os trabalhos mais difíceis para ela, esperando que falhasse. Quando ela resolvia tudo perfeitamente, ele encontrava outros motivos para criticar. Você demorou muito, ou ficou muito caro, ou cliente ficou desconfiado. O fim veio quando Maya descobriu que Anderson estava passando clientes dela para outros mecânicos, alegando que mulher não inspira confiança. Anderson, isso é discriminação. Ela o confrontou. Estou perdendo comissão porque o senhor tem preconceito. Preconceito? Estou protegendo a reputação da empresa. Cliente satisfeito volta. Cliente insatisfeito fala mal na internet. Mas eu nunca tive reclamação. Ainda não teve. Mas mulher é imprevisível. Pode ter TPM no dia errado e estragar motor de R$100 mil. Maya saiu da concessionária naquele mesmo dia, carregando sua caixa de ferramentas e o coração partido. O terceiro emprego foi o pior de todos. Era numa oficina especializada em carros importados, onde trabalhavam apenas mecânicos com certificação internacional. Maya tinha todas as qualificações necessárias, mas desde o primeiro dia percebeu que não seria aceita. Os colegas faziam sabotagem sutil, mas eficaz. Escondiam ferramentas dela, esqueciam de passar informações importantes, mudavam configurações de equipamentos quando ela não estava olhando. Peça para a mocinha aí consertar. Eles falavam entre risos quando algum trabalho dava errado. Ela é engenheira, deve saber tudo. O ápice veio quando Maya estava consertando um BMW da série 7. Era um trabalho complexo no sistema de suspensão ativa, que poucos mecânicos sabiam fazer. Ela havia estudado o manual técnico durante dias, preparado todas as ferramentas, seguido cada procedimento à risca. Mas na hora do teste, o sistema falhou completamente. O carro ficou pior que antes. Eu avisei que mulher não servia para esse tipo de trabalho. O supervisor disse na frente de todos. Agora quem vai pagar o prejuízo? Maya ficou desesperada. Conferiu tudo novamente, releu o manual, procurou erros. Foi só depois de algumas horas que descobriu. Alguém havia trocado um fusível específico por outro de amperagem diferente. Era sabotagem pura e simples. Quando ela apontou a evidência, a resposta foi ainda mais cruel. Você está paranoica. Ninguém aqui faria isso. Deve ter sido erro seu mesmo. Maya foi demitida, por incompetência técnica. A mancha em sua carteira profissional estava criada. Depois disso, nenhuma oficina quis contratá-la. A notícia havia se espalhado no meio automotivo. Aquela engenheira mulher que estragou um BMW de R$300 mil. Foi quando Maya decidiu trabalhar por conta própria. Montou uma pequena oficina no quintal de casa com as economias que havia juntado. Era arriscado, mas era sua única chance de provar que competência não tem gênero. Os primeiros meses foram de fome, literalmente. Maya sobrevivia com trabalhos pequenos, troca de óleo, revisões básicas, diagnósticos simples. Mal dava para pagar as contas, mas ela não desistiu. Estudava à noite, fazia cursos online, se atualizava com as tecnologias mais modernas. Especializou-se em carros importados, dominou sistemas eletrônicos complexos, aprendeu sobre motores híbridos. Lentamente, sua reputação começou a crescer. Clientes que outros mecânicos desistiram começaram a procurá-la. Problemas impossíveis se tornaram sua especialidade. Era isso que a trouxera até aquela Ferrari na Premium Motors. Mais uma oportunidade de provar que 15 anos de humilhação não haviam sido em vão. Maya respirou fundo, sentindo o peso de toda a sua jornada. Cada rejeição, cada humilhação, cada "isso não é lugar de mulher", havia moldado quem ela era hoje. Agora, diante daquela Ferrari que 5 mecânicos não conseguiram consertar, ela tinha a chance de provar que competência não tem gênero. O capô já estava fechado, o diagnóstico já estava feito. A verdadeira batalha estava apenas começando. Tá bom, doutora, Augusto disse com ironia venenosa, cruzando os braços. Você disse que encontrou o problema. Agora prove. Maya olhou ao redor da oficina.
Pelo menos 20 pessoas haviam se juntado para assistir ao espetáculo. Funcionários da Premium Motors, clientes curiosos, mecânicos de outras oficinas que haviam sido chamados para presenciar a humilhação da mulher que se achava mecânica. Preciso de algumas ferramentas específicas, Maia disse calmamente. E de 1 hora para trabalhar sem interferência. 1 hora? Raimundo gargalhou. Moça, 5 mecânicos especializados passaram semanas nesse carro. Exato, Maia respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. E todos falharam porque procuraram no lugar errado. Augusto fez um gesto impaciente. Raimundo, dá as ferramentas para ela. Quero ver essa comédia até o fim. Maia pediu ferramentas que a maioria dos mecânicos presentes nem conhecia. Scanner de diagnóstico específico para Ferrari, multímetro de alta precisão, kit de chaves especiais para sensores europeus. Cada pedido arrancava olhares de descrença. Ela realmente sabe o que está pedindo, murmurou um dos mecânicos para outro. Deve ter decorado num manual. Foi a resposta sarcástica. Maia começou seu trabalho metodicamente. Primeiro, conectou o scanner ao sistema de diagnóstico da Ferrari. A tela mostrou códigos de erro que ela decodificou mentalmente em segundos. P0325, falha no sensor de detonação. Ela disse alto para que todos ouvissem. P0161, mistura pobre no banco 1. P0300, falha de ignição aleatória. Isso a gente já sabia, Raimundo protestou. Por isso trocamos todas essas peças. Vocês trocaram as peças, Maia continuou. Mas não investigaram a causa raiz do problema. Ela abriu o capô novamente e apontou para o sensor de detonação que havia identificado antes. Este sensor está enviando sinais incorretos porque não é original Ferrari. Como assim não é original? Augusto se aproximou, interessado pela primeira vez. Maia desconectou o sensor com cuidado e mostrou a peça para todos. Vejam o número de série aqui, ela disse, apontando para números gravados na lateral. FF237B8. Agora vejam no manual original da Ferrari. Ela pegou seu tablet e mostrou a página oficial. Sensor original deve ter código FF237C8. A diferença é apenas uma letra, mas isso muda completamente as especificações técnicas. Um silêncio desconfortável tomou conta da oficina. Os mecânicos se entreolharam, claramente sem entender como haviam perdido um detalhe tão importante. Peça falsificada, Maia continuou, com tolerâncias diferentes. Por isso, o módulo de injeção recebe informações erradas sobre a combustão. Mas de onde veio essa peça? Augusto perguntou, sua voz demonstrando crescente preocupação. Maia examinou a caixa da peça que estava num canto da bancada. Aqui diz, original Ferrari, mas vejam o código de barras. Ela passou o código no scanner e mostrou o resultado. Esta peça foi vendida pela Autopeças Milano, não pela concessionária oficial Ferrari. Autopeças Milano? Augusto franziu a testa. Nunca ouvi falar. Eu conheço, Maia disse gravemente. É uma empresa conhecida por vender peças falsificadas com aparência de originais. Eles copiam até os números de série, mas sempre erram um dígito. A tensão na oficina aumentou visivelmente. Se Maia estivesse certa, não era apenas um problema mecânico, mas uma questão de fraude. Você está dizendo que alguém instalou peça falsa no meu carro? Augusto perguntou, a raiva começando a substituir o desdém. Estou dizendo que sim, e posso provar. Maia pegou seu celular e ligou para um número que sabia de cor. Alô, Ferrari Brasil? Aqui é Maia Silva, engenheira mecânica. Preciso verificar uma situação urgente. Ela passou os dados do carro de Augusto e aguardou alguns minutos. A conversa foi técnica, em termos que a maioria dos presentes não entendia, mas todos perceberam que ela falava com autoridade. Obrigada, ela disse desligando. A Ferrari Brasil confirmou. Nas últimas revisões deste carro, todas as peças instaladas foram originais. O sensor de detonação foi trocado há 3 meses, mas não foi feito aqui. Como assim não foi feito aqui? Augusto explodiu. Eu só faço manutenção na Premium Motors. Maia olhou para Raimundo, que estava visivelmente nervoso. Raimundo, você pode explicar quando foi a última vez que mexeu no sensor de detonação deste carro? Eu nunca mexi nessa peça, ele gaguejou. Não teve necessidade.
Então quem mexeu? Maia pressionou. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Maia continuou sua investigação, examinando outras peças do motor. Cada componente que analisava revelava mais evidências de trabalho mal feito. Vejam isso, ela disse, apontando para conexões elétricas. Estas emendas foram feitas com solda comum, não com solda específica para eletrônicos automotivos. E daí? Um dos mecânicos perguntou defensivamente. Solda comum cria resistência elétrica diferente. Com o tempo, essa resistência altera os sinais enviados para o módulo de injeção. É por isso que o problema aparece de forma intermitente. Maia estava construindo um caso técnico irrefutável, peça por peça. Não era apenas incompetência, era negligência profissional sistemática. Mais uma coisa, ela disse, pegando uma lanterna pequena e iluminando uma área específica do motor. Vejam essas marcas de ferramenta aqui. Ela apontou para riscos quase imperceptíveis numa peça do sistema de injeção. Estes riscos foram feitos com chave de fenda comum, não com ferramenta apropriada. Mecânico experiente nunca faria isso. Você está insinuando que fizemos trabalho porco? Raimundo se defendeu, mas sua voz saía insegura. Não estou insinuando, estou provando. Maia mostrou foto que havia tirado com o celular. Esta marca aqui indica que alguém forçou uma conexão que não deveria ser forçada. Vejam como a peça está levemente deformada. A cada evidência apresentada, a expressão de Augusto ficava mais sombria. Ele estava começando a entender que o problema do seu carro não era falta de sorte, mas incompetência sistemática. Qual é a sua conclusão final? Ele perguntou, a voz tensa. Maia respirou fundo. Seu carro não tem apenas uma peça falsa. Tem pelo menos 3 peças não originais, várias conexões mal feitas e sinais de que alguém tentou consertar problemas criando outros problemas. Isso é muito grave, Augusto murmurou. Mais grave do que imagina, Maia continuou. Essas alterações inadequadas podem ter causado danos ao módulo de injeção original. Mesmo colocando peças corretas, talvez seja necessário reprogramar todo o sistema. Reprogramar? Quanto isso custa? Entre 15 e 20 mil reais, dependendo do que precisa ser substituído. Augusto ficou lívido. 20 mil? Além dos 100 mil que vou ter que pagar para você? Senhor Augusto, Maia disse calmamente, o problema não sou eu. O problema é quem fez esse trabalho porco no seu carro. Todos os olhares se voltaram para Raimundo, que estava vermelho de nervosismo. Eu não fiz nada disso, ele protestou. Deve ter sido quem? Augusto perguntou friamente. Talvez quando o carro foi para aquela oficina de emergência, lembra? Quando quebrou na estrada? Maia franziu a testa. Que oficina de emergência? Há uns 4 meses, Raimundo explicou rapidamente. O senhor Augusto teve problemas com o carro numa viagem. Precisou deixar numa oficina em Campinas para resolver um problema urgente. E que problema era esse? Maia perguntou. Augusto pensou por alguns segundos. O carro estava falhando muito, perdendo potência. Precisava usar no dia seguinte para um compromisso importante. E essa oficina consertou no mesmo dia? Consertou. Ficou pronto em poucas horas. Maia e Augusto se entreolharam. Era exatamente o cenário típico de uma oficina que faz trabalho rápido e mal feito. Senhor Augusto, Maia disse gravemente, precisa se lembrar do nome dessa oficina. E precisa se lembrar de tudo que foi feito no carro lá. Por quê? Porque se estou certa, foi lá que instalaram as peças falsas. E se foi lá, existe a possibilidade de eles terem roubado suas peças originais para vender no mercado negro. A revelação caiu como uma bomba. Augusto não estava apenas lidando com incompetência mecânica, mas possivelmente com roubo de peças caras. Isso é criminoso, ele murmurou. Infelizmente é mais comum do que as pessoas imaginam. Maia havia transformado um simples conserto de carro em uma investigação criminal. Mas mais importante que isso, havia provado para todos os presentes que conhecia Ferrari melhor que qualquer mecânico daquela oficina. Então, Augusto disse, ainda processando tudo, você consegue consertar meu carro ou não? Maia sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na Premium Motors. Consigo. Mas vai precisar de peças originais. E vai precisar de tempo para fazer direito. Quanto tempo?
2 dias. E vai custar os 20 mil que mencionei, mais os 100 mil que você prometeu. Augusto respirou fundo. 120 mil reais para consertar um problema que não deveria existir. Senhor Augusto, Maia disse suavemente, o senhor pode procurar outro mecânico. Pode tentar resolver de outra forma. Mas garanto uma coisa, se não consertar direito agora, vai ter problema pior daqui a alguns meses. Como assim? Peças falsas danificam outros componentes. Se não trocar tudo agora, daqui a pouco vai precisar trocar o motor inteiro. Aí sim vai custar 200 mil. A matemática era cruel, mas irrefutável. Augusto olhou ao redor da oficina, vendo as expressões de admiração e respeito que agora substituíam as risadas de antes. Tá bom, ele disse finalmente. Faz o serviço, mas quero acompanhar cada passo. Sem problema, Maia respondeu. Transparência total. Enquanto ela organizava as ferramentas para começar o trabalho real, Maia sentia uma satisfação que não experimentava há anos. Não era apenas sobre dinheiro ou reconhecimento. Era sobre provar que competência não tem gênero, que conhecimento técnico não escolhe quem nasce com ele. Mas Maia sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Diagnosticar o problema havia sido fácil, convencer Augusto havia sido mais difícil. Agora ela precisava fazer o que 5 mecânicos especializados não conseguiram. Fazer aquela Ferrari cantar de novo. E ela faria isso na frente de todos que haviam duvidado dela. Maia começou a trabalhar na Ferrari com a precisão de um cirurgião. Cada movimento era calculado, cada ferramenta escolhida com cuidado. A multidão que havia se formado para ver sua humilhação, agora observava em silêncio respeitoso enquanto ela desmontava sistematicamente o sistema de injeção do carro. Primeira peça, ela anunciou, removendo o sensor de detonação falsificado. Sensor falso, instalado há aproximadamente 3 meses. Augusto se aproximou para ver melhor. Como você sabe que foi há 3 meses? Pela oxidação dos parafusos, Maia explicou, mostrando pequenas marcas nos parafusos. Parafusos originais, Ferrari tem tratamento anticorrosão específico. Estes aqui são comuns. Começaram a oxidar rapidamente. Ela colocou a peça numa bandeja separada e continuou. Segunda peça. Módulo de controle de mistura ar-combustível. Maia desconectou cuidadosamente os cabos e removeu o módulo. Imediatamente, algo chamou sua atenção. Pessoal, vejam isso. Ela virou o módulo e mostrou uma etiqueta na parte de trás. Esta etiqueta diz, recondicionado, Autopeças Milano. Recondicionado? Augusto ficou vermelho de raiva. Instalaram peça usada no meu carro? Não apenas usada, Maia disse gravemente. Recondicionada de forma incorreta. Vejam esta solda aqui. Foi refeita com equipamento inadequado. A cada peça que Maia removia, mais evidências de trabalho fraudulento apareciam. Não era apenas incompetência. Era um esquema sistemático de substituição de peças originais por falsificadas e recondicionadas. Terceira peça, ela continuou, removendo um componente do sistema de ignição. Este aqui é interessante. Maia examinou a peça cuidadosamente e fez uma descoberta que mudou tudo. Gente, esta peça tem número de série original Ferrari. Mas isso é bom, né? Raimundo perguntou, tentando parecer aliviado. Seria se não fosse um detalhe, Maia respondeu pegando uma lupa pequena. O número de série foi gravado por cima de outro número. Ela passou a lupa para Augusto. Olha aqui, consegue ver as marcas do número anterior? Augusto examinou cuidadosamente. Caramba, tem razão. Dá para ver outro número embaixo. E isso significa que pegaram uma peça de outro carro, apagaram o número original e gravaram um novo, Maia explicou. É uma técnica comum no mercado negro de autopeças. O silêncio na oficina era ensurdecedor. Todo mundo estava começando a entender a gravidade da situação. Maia, Augusto disse, a voz carregada de tensão. Você está dizendo que meu carro foi alvo de roubo de peças? Estou dizendo que suas peças originais foram roubadas e substituídas por falsificadas, e quem fez isso conhece muito bem o sistema Ferrari. Nesse momento, o celular de Augusto tocou. Era um número desconhecido, mas ele atendeu. Alô? Senhor Augusto Mendes? Uma voz masculina perguntou do outro lado. Sim, sou eu. Aqui é delegado Martins.
da delegacia de Campinas. O senhor pode vir aqui urgentemente? Temos uma situação relacionada ao seu veículo Ferrari. Augusto ficou pálido. Relacionada ao meu carro? Que tipo de situação? Preferível conversar pessoalmente. Pode vir hoje? Posso, mas o que aconteceu? Descobrimos um esquema de roubo de autopeças. Seu carro está na lista de veículos alvos. Augusto desligou o celular com as mãos tremendo. Maia, você não vai acreditar. A polícia de Campinas quer falar comigo sobre um esquema de roubo de autopeças. Eu acredito, Maia disse calmamente. Na verdade, esperava por isso. Como assim esperava? Porque antes de começar a trabalhar no seu carro, fiz uma ligação. Todos se viraram para Maia, surpresos. Que ligação? Para a Polícia Civil, Departamento de Crimes contra o Patrimônio. Reportei suspeita de receptação de autopeças. Você fez o quê? Augusto explodiu. Fiz meu dever como cidadã. Maia respondeu firmemente. Quando identifiquei peças falsificadas com números de série alterados, sabia que estava diante de um crime. Não podia simplesmente ignorar. Augusto ficou dividido entre gratidão e irritação. Mas agora meu carro vai ficar envolvido numa investigação criminal. Senhor Augusto, seu carro já estava envolvido. Você que não sabia. Raimundo, que havia ficado quieto durante toda a conversa, de repente ficou nervoso. Gente, eu vou dar uma saída rápida. Preciso resolver uma coisa. Raimundo, onde você vai? Augusto perguntou. É rapidinho, já volto. Maia o observou se afastando rapidamente. Algo no comportamento dele não estava certo. Senhor Augusto, não deixe ele sair. Por quê? Porque ele sabe mais sobre isso do que está falando. Augusto gritou para Raimundo, que já estava quase na porta. Raimundo, volta aqui! Mas Raimundo saiu correndo da oficina, deixando todo mundo surpreso. Ele fugiu, Maia disse simplesmente. Isso confirma minha suspeita. Que suspeita? Raimundo está envolvido no esquema. Provavelmente é ele quem indica carros de luxo para serem alvos de roubo de peças. A revelação deixou Augusto chocado. Raimundo trabalha aqui há 5 anos. Sempre foi de confiança. Pessoas de confiança são as melhores para esquemas desse tipo, Maia explicou. Ele tinha acesso ao seu carro, sabia quando fazia viagens, conhecia a rotina. Mas como? Simples. Você deixava o carro aqui para manutenção. Raimundo ligava para os comparsas em Campinas, passava informações sobre suas viagens. Quando você parava na oficina deles por acaso, já sabiam exatamente quais peças roubar. Maia estava montando o quebra-cabeça completo. A oficina em Campinas não consertar seu carro rapidamente por competência. Eles já sabiam qual era o problema porque foram eles que criaram o problema. Como assim criaram o problema? Provavelmente Raimundo sabotou algo no seu carro antes da viagem. Algo simples que faria você parar numa oficina específica. Augusto se sentou numa cadeira, atordoado. Isso é inacreditável. Infelizmente é mais comum do que imagina. Existe toda uma rede de oficinas especializadas em roubar peças de carros caros. Nesse momento, chegaram 2 homens de terno na oficina. Um deles mostrou uma carteira. Delegado Martins, de Campinas. Quem é o senhor Augusto Mendes? Sou eu. Augusto se levantou. E quem é a pessoa que fez a denúncia sobre receptação de autopeças? Eu. Maia se identificou. Maia Silva, engenheira mecânica. O delegado olhou para ela com interesse. A senhora tem conhecimento técnico para identificar peças falsificadas? Tenho. Trabalho com isso há 15 anos. Perfeito. Podemos analisar as evidências? Maia mostrou todas as peças que havia removido da Ferrari, explicando detalhadamente cada irregularidade. O delegado e o investigador que o acompanhava fizeram anotações de tudo. Impressionante, o delegado disse. Essa análise vai ser fundamental para nossa investigação. Que investigação? Augusto perguntou. Estamos investigando uma quadrilha que atua em São Paulo e interior. Eles roubam peças de carros de luxo e revendem no mercado paralelo. E descobriram como. Um dos membros da quadrilha foi preso em flagrante outro dia. Durante o interrogatório, confessou o esquema todo. Seu carro estava na lista de alvos. Maia se aproximou. Delegado, um funcionário daqui saiu correndo quando o senhor ligou. Suspeito que seja informante da quadrilha.
Como ele se chama? Raimundo Santos, Augusto respondeu. Trabalha aqui há 5 anos. O delegado e o investigador trocaram um olhar significativo. Raimundo Santos está na nossa lista de suspeitos, o investigador disse. Precisamos prender ele. Já emitiram mandado? Acabamos de sair do fórum. Mandado de prisão temporária aprovado. Augusto ficou chocado. Raimundo é criminoso? Aparentemente sim, e você foi uma das vítimas dele. Maia continuou trabalhando na Ferrari, enquanto os policiais coletavam evidências. Cada peça que ela removia era fotografada, catalogada, analisada. Senhorita Maia, o delegado se aproximou. A senhora teria interesse em trabalhar como perita técnica para a polícia? Como assim? Precisamos de alguém com conhecimento técnico para analisar autopeças em casos como este. Seria um trabalho freelancer, bem remunerado. Maia considerou a proposta. Era uma oportunidade de usar seu conhecimento para combater crimes, algo que nunca havia imaginado. Posso pensar? Ela perguntou. Claro, aqui está meu cartão. Entre em contato quando decidir. 2 horas depois, os policiais foram embora com todas as evidências. A oficina estava em polvorosa, funcionários conversando sobre Raimundo, clientes curiosos querendo saber dos detalhes. Maia havia transformado um simples concerto em uma investigação criminal completa. Maia, Augusto se aproximou, a voz carregada de emoção. Preciso te pedir desculpas. Por quê? Por ter duvidado de você. Por ter te tratado mal. Por ter achado que mulher não servia para mecânica. Maia parou de trabalhar e olhou para ele. Obrigada por reconhecer. Não é só reconhecer. Você salvou meu carro, descobriu um crime, ajudou a polícia. Fez em algumas horas o que 5 mecânicos não conseguiram em semanas. Eles fizeram o que sabiam fazer. Maia respondeu generosamente. Só que às vezes saber não é suficiente. E você? Como sabe tanto? Maia sorriu pela primeira vez com um genuíno prazer. Porque nunca parei de estudar. Porque nunca aceitei que não conseguia fosse uma resposta definitiva. Enquanto organizava as ferramentas para a fase final do concerto, Maia sentia uma energia diferente. Não era apenas sobre provar sua competência, era sobre transformar aquela experiência em algo maior. Senhor Augusto, ela disse, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que o senhor foi tão cruel comigo quando cheguei aqui? Augusto ficou desconfortável, mas respondeu honestamente. Porque nunca vi uma mulher mecânica de verdade. Achei que você estava fingindo ser algo que não era. E agora? Agora vejo que eu que estava fingindo saber de mecânica. Você é a profissional de verdade aqui. Maia assentiu. Sabe qual é a diferença entre nós dois? Qual? Você nasceu numa família que podia pagar por tudo o que queria. Eu nasci numa família que me ensinou que eu tinha que conquistar tudo o que queria. E isso te fez melhor mecânica? Isso me fez melhor pessoa. E pessoas melhores fazem mecânicos melhores. A conversa foi interrompida quando Maia localizou a última peça problemática. Era o módulo principal de controle do motor, escondido numa posição quase inacessível. Achei o problema final, ela anunciou. O módulo de controle principal foi reprogramado incorretamente. Reprogramado? Augusto se aproximou. Sim, alguém alterou os parâmetros de funcionamento do motor. Por isso ele nunca funcionou direito, mesmo depois de trocar as outras peças. Maia conectou um laptop especializado ao sistema do carro. Vou ter que reprogramar tudo do zero. Vai demorar mais 1 hora. Precisa de ajuda? Preciso de silêncio. E preciso que ninguém me interrompa. A oficina inteira parou para observar Maia trabalhar. Seus dedos voavam pelo teclado, inserindo códigos complexos, ajustando parâmetros que a maioria dos mecânicos nem sabia que existiam. Ela realmente sabe o que está fazendo. Um dos mecânicos murmurou para outro. Cara, ela sabe mais que todos nós juntos, foi a resposta. Depois de 40 minutos de trabalho intenso, Maia finalmente se afastou do computador. Pronto. Sistema completamente reprogramado com especificações originais de fábrica. Augusto estava nervoso. E agora? Agora vamos testar se 15 anos de experiência valeram a pena. Maia se posicionou ao lado da Ferrari, respirou fundo e fez algo que nenhum dos mecânicos esperava. Ela fechou os olhos e passou a mão no capô do carro, como se estivesse abençoando uma criança. O que você está fazendo? Alguém perguntou.
pedindo para o motor entender que agora ele tem alguém que realmente se importa com ele. Maya respondeu sem abrir os olhos. A oficina ficou em silêncio total. Era um momento quase religioso. Uma mulher conectando-se com uma máquina de uma forma que nenhum homem ali havia jamais testemunhado. Maya abriu os olhos e sorriu. Agora ele está pronto. O momento final havia chegado. 15 anos de luta, 3 empregos perdidos, centenas de humilhações, tudo se resumia aos próximos 10 segundos. Maya entrou na Ferrari, ajustou o banco, olhou no retrovisor e viu 20 pessoas segurando a respiração. Colocou a mão na chave, fez uma oração silenciosa e girou. O que aconteceu a seguir ninguém na Premium Motors jamais esqueceria. O motor V8 da Ferrari rugiu com uma força que fez a oficina inteira tremer. Não era apenas o som de um motor funcionando. Era o rugido de uma fera italiana finalmente livre das correntes que a prendiam. O som ecoou pelas paredes da Premium Motors como um trovão. Poderoso, preciso, inconfundível. Maya acelerou levemente do lugar, e a resposta foi imediata. O motor respondeu com uma suavidade e potência que deixou todo mundo boquiaberto. Era como se a Ferrari tivesse acordado de um pesadelo e finalmente respirado direito. Ela desligou o motor e saiu do carro. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos antes da oficina explodir no aplauso mais sincero que aquelas paredes já haviam presenciado. "Meu Deus!" Augusto gritou, as mãos tremendo de emoção. Nunca ouvi meu carro soar assim. Porque nunca esteve funcionando corretamente. Maya respondeu, limpando as mãos num pano. Agora está. Os mecânicos da Premium Motors se aproximaram como se estivessem vendo um milagre. As mesmas pessoas que haviam rido dela algumas horas antes agora a olhavam com uma mistura de admiração e vergonha. Maya, Carlos, um dos mecânicos mais antigos, se aproximou timidamente. "Você pode me ensinar como diagnosticar problemas em Ferrari?" Maya o encarou por alguns segundos. Carlos havia sido um dos que mais riu quando ela chegou. Agora estava ali, humilde, pedindo para aprender. "Posso", ela respondeu generosamente. "Mas vai demorar anos para aprender tudo. E vai precisar estudar muito." "Estou disposto", ele disse sinceramente. "Hoje percebi que sei muito menos do que imaginava." Outros mecânicos se aproximaram, todos querendo cumprimentá-la, todos querendo aprender. Era uma transformação completa de atitude que Maya nunca havia presenciado. "Maya", outro mecânico disse, "desculpa ter duvidado de você. Foi preconceito mesmo." "Não se preocupem", Maya respondeu. "O importante é que aprendemos algo hoje." Augusto se aproximou com um envelope grosso nas mãos. "Seus 100 mil reais conforme prometido. E quero adicionar mais 20 mil pela descoberta do esquema criminoso." Maya pegou o dinheiro, mas sua expressão não era de quem havia acabado de ganhar uma fortuna. "Senhor Augusto, posso fazer uma proposta?" "Claro, pode falar." "Que tal usar parte desse dinheiro para montar um programa de treinamento para mecânicos? Ensinar técnicas avançadas, identificação de peças falsas, procedimentos de qualidade?" Augusto ficou surpreso. "Você daria as aulas?" "Daria. E garantiria que outros mecânicos nunca passassem pela humilhação que seus funcionários passaram hoje." "Humilhação? Augusto, seus mecânicos não são incompetentes. Eles simplesmente nunca tiveram a oportunidade de aprender técnicas avançadas. Foram vítimas tanto quanto você." A observação de Maya fez Augusto refletir. "Você tem razão. Sempre culpei eles por não saberem, mas nunca ofereci treinamento adequado." "Exato. E agora temos a chance de mudar isso." Maya olhou ao redor da oficina, vendo equipamentos caros sendo subutilizados por falta de conhecimento técnico adequado. "Vocês têm equipamentos de primeira linha aqui", ela disse. "Scanner de última geração, ferramentas especiais, computadores modernos, mas estão sendo usados para diagnósticos básicos." "Como assim?" Carlos perguntou. "É como ter um piano de cauda e usar apenas para tocar parabéns para você." Maya explicou. "Os equipamentos podem fazer muito mais, mas vocês não sabem como." Ela se dirigiu ao scanner que havia usado para diagnosticar a Ferrari. "Este equipamento aqui pode identificar problemas que vocês nem imaginam que existem. Pode mapear toda a rede elétrica do carro,
analisar eficiência de combustão, detectar desgaste interno de motor. Sério? Um dos mecânicos se aproximou interessado. Sério, mas precisa saber como usar. E isso ninguém ensina em curso básico de mecânica. Maia estava vendo uma oportunidade não apenas de ganhar dinheiro, mas de transformar toda a cultura daquela oficina. Augusto, ela disse, além do programa de treinamento, posso sugerir outras mudanças? Pode falar. Primeiro, pare de tratar clientes como inimigos. Transparência gera confiança e confiança gera fidelidade. Como assim transparência? Mostre para o cliente o que está fazendo. Explique o problema. Mostre as peças defeituosas. Demonstre por que o conserto custa o que custa. Augusto assentiu. Faz sentido. Segundo, invista em especialização. Em vez de tentar consertar todos os tipos de carro, escolha algumas marcas e seja referência nelas. Que marcas você sugere? Ferrari, Lamborghini, Maserati? Carros italianos de alta performance. São poucos mecânicos que sabem trabalhar com eles direito. E você sabe? Maia sorriu. Fiz especialização na Itália. Trabalhei 6 meses numa oficina autorizada Ferrari em Módena. O queixo de Augusto literalmente caiu. Você trabalhou na Itália? Por que nunca mencionou isso? Porque você não perguntou. Só assumiu que eu não sabia nada. A revelação deixou todos na oficina ainda mais impressionados. Maia não era apenas uma mecânica competente. Era especialista internacional. Terceiro, ela continuou, mude a cultura de trabalho aqui. Pare de permitir comentários preconceituosos. Pare de julgar pessoas pela aparência. Você tem razão, Augusto disse, olhando para os funcionários. A partir de hoje, qualquer comentário discriminatório resulta em demissão imediata. Os mecânicos se entreolharam, entendendo que uma nova era estava começando na Premium Motors. E quarto, Maia disse chegando ao ponto principal. Contrate mais mulheres. Mais mulheres? Augusto perguntou surpreso. Sim, existem muitas mulheres competentes sendo rejeitadas por oficinas machistas. Contrate elas, treine elas, dê oportunidades iguais. Mas será que tem mulheres interessadas? Maia riu. Augusto, você acabou de ver uma mulher resolver em algumas horas um problema que 5 homens não conseguiram resolver em semanas. E ainda pergunta se existem mulheres competentes? Tem razão. É preconceito meu mesmo. Não é só preconceito, Maia disse gentilmente. É falta de experiência. Você nunca conviveu com mulheres mecânicas, então achou que elas não existiam. Nesse momento, Fernanda, a recepcionista, se aproximou hesitante. Maia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você aguentou tantos anos sendo tratada mal? Como não desistiu? Maia olhou para a jovem loira que havia sido a primeira a tratá-la com desprezo. Fernanda, vou te contar um segredo. Qual? Toda vez que alguém me dizia que eu não conseguiria, eu transformava aquilo em combustível. Cada não me dava mais vontade de provar que estava errado. Fernanda assentiu, claramente emocionada. Eu quero te pedir desculpas, pelo jeito que te tratei quando você chegou. Obrigada por reconhecer, Maia disse suavemente. Mas saiba que eu entendo. Você só estava repetindo o que sempre viu. Como assim? Fernanda, você sempre viu homens sendo mecânicos e mulheres sendo recepcionistas. É natural que achasse estranho quando isso se inverteu. Mas isso não justifica. Não justifica, mas explica. E explicação é o primeiro passo para a mudança. Maia se virou para toda a oficina. Gente, posso contar uma coisa para vocês? Todos se aproximaram, curiosos. Quando eu era criança, Maia começou, meu pai me ensinou que competência não tem gênero, cor, classe social. Ele dizia, Maia, motor não olha para quem está consertando. Motor só quer funcionar direito. Seu pai era mecânico? Carlos perguntou. Era. E era o melhor da região. Mas morreu quando eu tinha 16 anos, antes de me ver formada. Um silêncio respeitoso tomou conta da oficina. Sabe o que mais me motivou todos esses anos? Maia continuou. A certeza de que ele estaria orgulhoso de mim hoje. Com certeza estaria, Augusto disse emocionado. Qualquer pai ficaria orgulhoso de ter uma filha como você. Maia sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Obrigada. Isso significa muito para mim. Nesse momento, o celular de Maia tocou. Era um número desconhecido.
Alô? Maia Silva? Uma voz feminina perguntou. Sim, sou eu. Aqui é Carla Santos, repórter da TV Globo. Soube que a senhora resolveu um caso importante de roubo de autopeças. Poderíamos fazer uma entrevista? Maia ficou surpresa. Como souberam disso? A Polícia Civil fez um comunicado à imprensa. Mencionaram seu trabalho como fundamental para desmantelar a quadrilha. Maia olhou para Augusto, que fez sinal positivo com a cabeça. Pode ser, ela respondeu. Mas quero deixar claro que foi trabalho em equipe. Tá perfeito. Podemos ir aí em 1 hora? Podem. Maia desligou o celular ainda atordoada. Gente, a TV Globo quer fazer uma entrevista sobre o caso. A oficina explodiu em comentários animados. Maia, você vai ficar famosa! Que incrível! Finalmente uma mulher mecânica na TV! Calma, pessoal, Maia riu. É só uma entrevista. Maia, Augusto se aproximou. Essa é uma oportunidade única para a Premium Motors também. Podemos usar a entrevista para mostrar nossa nova filosofia de trabalho. Nossa nova filosofia? Sim, competência, transparência, igualdade. Você nos ensinou isso hoje. Maia ficou emocionada. Augusto, você realmente mudou de opinião sobre mulheres na mecânica? Mudei sobre tudo, ele respondeu sinceramente. Hoje aprendi que preconceito não é apenas errado moralmente, é burrice empresarial. Como assim? Se eu tivesse te contratado há 5 anos, teria economizado centenas de milhares de reais em diagnósticos errados e consertos mal feitos. E teria uma equipe muito melhor, Maia adicionou. Exato. Por isso quero fazer uma proposta oficial. Augusto se posicionou no centro da oficina, chamando a atenção de todos. Pessoal, quero anunciar que Maia Silva é oficialmente nossa nova sócia técnica da Premium Motors. Aplausos ecoaram pela oficina. Mas não é só isso, ele continuou. Quero que ela seja responsável por uma reformulação completa dos nossos processos. Que tipo de reformulação? Carlos perguntou. Primeiro, vamos nos especializar em carros italianos de alta performance. Segundo, vamos implementar um programa de treinamento contínuo para todos os funcionários. Terceiro, vamos contratar mais mulheres mecânicas. E quarto, Maia adicionou, vamos ser totalmente transparentes com nossos clientes. Nada de orçamentos inflados ou serviços desnecessários. Concordo com tudo, Augusto disse. Maia, qual seria sua participação na sociedade? Maia pensou por alguns segundos. 20% da empresa, salário de 15 mil mensais e autonomia total para decisões técnicas. Fechado, Augusto estendeu a mão. Espera, Maia disse antes de apertar a mão. Tenho mais uma condição. Qual? Quero que implementemos um programa de bolsas de estudo para mulheres interessadas em mecânica. Pagar curso técnico, ferramentas e estágio remunerado. Augusto sorriu. Maia, você não para de me surpreender. Claro que aceito. Eles apertaram as mãos sob aplausos de toda a oficina. Agora, Maia disse, vamos nos preparar para a entrevista. Quero que a Premium Motors apareça como exemplo de mudança positiva. Enquanto esperavam a equipe de TV chegar, Maia aproveitou para conversar individualmente com cada funcionário. Queria entender as limitações de cada um, os sonhos profissionais, as dificuldades enfrentadas. Carlos, ela disse para o mecânico mais experiente, há quanto tempo você trabalha com carros? 20 anos, Maia. E qual seu maior sonho profissional? Carlos ficou sem jeito. Nunca ninguém me perguntou isso. Estou perguntando agora. Sempre quis trabalhar com carros de Fórmula 1, mas sei que é impossível. Por que impossível? Porque não tenho formação para isso. Não sei eletrônica avançada, aerodinâmica, essas coisas. Maia sorriu. Carlos, se você quiser, posso te ajudar a estudar essas matérias. Conheço pessoas que trabalham na Fórmula 1. Os olhos de Carlos se encheram de lágrimas. Sério? Seríssimo! Você tem talento natural. Só precisa de direcionamento técnico. Maia, por que você está fazendo isso? Por quê? Ela respondeu colocando a mão no ombro dele. Todo mundo merece a chance de realizar seus sonhos, inclusive você. A equipe da TV Globo chegou exatamente no horário marcado. Eram 3 pessoas. A repórter Carla Santos, um cinegrafista e um técnico de som. Maia Silva, Carla se apresentou. Muito prazer. Ouvi coisas incríveis sobre seu trabalho hoje.
O prazer é meu, Maia respondeu. Mas quero deixar claro que foi trabalho em equipe. Claro, podemos começar? Podemos. A entrevista durou 20 minutos. Maia falou sobre a importância de mulheres na mecânica, sobre preconceito no mercado de trabalho, sobre a descoberta do esquema criminoso. Maia, Carla perguntou, qual mensagem você deixa para outras mulheres que sonham em trabalhar na mecânica? Maia olhou diretamente para a câmera. Não desistam. Competência não tem gênero. Se vocês têm paixão por motores, sigam essa paixão. O mundo precisa de vocês. E para os empregadores que ainda têm preconceito, que parem de desperdiçar talentos. Preconceito não é apenas moralmente errado, é economicamente burro. Quando a entrevista terminou, Carla se aproximou de Maia reservadamente. Maia, off the record, o que você pretende fazer agora? Pretendo transformar esta oficina numa referência nacional. Não apenas em qualidade técnica, mas em igualdade de oportunidades. Posso acompanhar essa transformação? Fazer uma série de reportagens? Maia olhou para Augusto, que assentiu entusiasmado. Pode. Seria uma honra. Depois que a equipe de TV foi embora, a oficina voltou ao trabalho normal. Mas havia algo diferente no ar. Uma energia nova. Uma esperança que não existia antes. Maia, Fernanda se aproximou. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem medo que isso tudo seja apenas um momento? Que amanhã as pessoas voltem a tratá-la mal? Maia sorriu. Fernanda, há 15 anos eu tenho medo disso todos os dias. Mas hoje aprendi algo importante. O quê? Que não importa como as pessoas me tratam. Importa como eu me trato. E hoje, pela primeira vez em 15 anos, me sinto orgulhosa de quem sou. E se alguém tentar te humilhar de novo? Aí eles vão descobrir que não estou mais sozinha, Maia respondeu, olhando ao redor da oficina. Agora tenho uma família profissional que me respeita. Augusto se aproximou do grupo. Maia, acabei de receber uma ligação interessante. De quem? Do dono da maior rede de oficinas de São Paulo. Quer saber se você toparia ser consultora técnica para toda a rede. Maia ficou surpresa. Já? A notícia sobre seu trabalho aqui se espalhou rápido no meio automotivo. E o que você respondeu? Disse que você decide, mas que se aceitar, tem meu total apoio. Maia olhou ao redor da oficina mais uma vez. Algumas horas antes, havia entrado ali como uma mulher rejeitada, humilhada, desesperada por reconhecimento. Agora saía como uma profissional respeitada, com múltiplas oportunidades pela frente. Augusto, ela disse, vou aceitar ser consultora, mas quero manter minha participação aqui. Por quê? Porque esta oficina se tornou símbolo de mudança, e eu quero garantir que essa mudança seja permanente. O dia havia começado com uma aposta cruel, R$100 mil para quem conseguisse consertar uma Ferrari que ninguém conseguia. Terminou com algo muito mais valioso, a prova definitiva de que competência não tem gênero e que respeito é algo que se conquista, mas nunca se deve ter que mendigar. Maia olhou pela última vez para a Ferrari vermelha, agora funcionando perfeitamente. O motor não ligava apenas para o som perfeito que fazia. Ligava para a sinfonia de mudança que havia tocado naquele dia. Uma sinfonia que continuaria ecoando por muito tempo. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, Maia estava em sua nova sala na Premium Motors, revisando os contratos de 3 novas funcionárias que começariam na próxima semana. Todas mulheres, todas altamente qualificadas, todas contratadas pelo que sabiam fazer, não pelo que aparentavam ser. A transformação da oficina havia sido completa. As paredes agora exibiam certificados de excelência, fotos da equipe em treinamentos e uma placa dourada que dizia Centro de Excelência Técnica Premium Motors, especialistas em supercarros italianos. Bateram na porta e Fernanda entrou, agora vestindo um macacão azul limpo em vez do blazer branco de recepcionista. Suas mãos tinham algumas marcas de óleo, e seus olhos brilhavam com uma confiança que não existia antes. Maia, terminei o diagnóstico da Lamborghini que chegou hoje de manhã. É problema no módulo de controle da suspensão ativa. Maia sorriu orgulhosa. Fernanda, há 6 meses você nem sabia o que era um módulo de controle. E hoje consigo diagnosticar problemas que deixariam muito mecânico experiente perdido, Fernanda respondeu, se sentando na cadeira. Sabe o que mais me impressiona?
O quê? Como os clientes reagiram à mudança? No começo, alguns homens ficavam incomodados quando eu ou uma das outras meninas íamos mexer no carro deles. E agora? Agora eles pedem especificamente para serem atendidos pela equipe feminina. Dizem que nós somos mais cuidadosas, mais detalhistas. Maia riu. Fernanda, isso não é porque somos mulheres. É porque fomos treinadas direito e trabalhamos com paixão. Talvez. Mas o resultado é o mesmo. Respeito. Nesse momento, Carlos entrou na sala carregando uma pasta e com uma expressão radiante. Maia, chegou a confirmação oficial. Ferrari Itália aprovou nossa oficina como centro de excelência técnica para toda a América Latina. Maia quase derrubou o café. América Latina inteira? Isso mesmo. Somos agora a referência oficial Ferrari para Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Carlos, isso é inacreditável. E tem mais, ele continuou, mal conseguindo conter a empolgação. Eles querem que você vá para Maranello no próximo mês. Não é para Modena, é para a sede principal da Ferrari. Maranello? A casa da Ferrari? Exato. 3 semanas trabalhando diretamente com os engenheiros que projetam os carros. Você vai aprender técnicas que nem existem nos manuais ainda. Maia teve que se sentar. Maranello era o sonho de qualquer mecânico especializado em Ferrari. Era como um músico ser convidado para tocar no Carnegie Hall. Maia. Augusto entrou na sala nesse momento carregando uma revista. Você precisa ver isso. Ele abriu a revista na mesa. Era a revista Exame, e na capa estava escrito: As 50 mulheres mais influentes do Brasil. A foto de Maia estava na primeira fileira. Augusto, isso tem que ser engano. Não é engano. A matéria fala sobre como você quebrou barreiras, criou oportunidades para outras mulheres e transformou uma empresa tradicional numa referência de inovação. Maia folheou até sua página na revista. O título era Maia Silva, a engenheira que revolucionou o machismo automotivo. Eles entrevistaram até sua mãe, Fernanda disse lendo por cima do ombro de Maia. Minha mãe? Olha aqui. Hoje me orgulho da minha filha. Ela provou que uma mulher pode ser qualquer coisa que quiser ser, diz Conceição Silva, mãe da engenheira. Maia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sua mãe, que um dia queimou seus macacões de criança, agora se orgulhava publicamente de sua profissão. Maia, Augusto disse suavemente. Posso te contar uma coisa? Claro. Há 6 meses, eu era um empresário de sucesso médio, com uma oficina comum, funcionários desmotivados e uma visão limitada do mundo. E hoje? Hoje sou sócio da oficina mais respeitada de São Paulo, com uma equipe excepcional e uma perspectiva completamente nova sobre potencial humano. Augusto, deixa eu terminar. Você não apenas consertou minha Ferrari naquele dia, você consertou minha forma de ver as pessoas. Nesse momento, chegou uma jovem na porta da sala. Era Júlia, de 22 anos, formada em engenharia mecânica há 2 meses e contratada como especialista em diagnósticos eletrônicos. Maia, desculpa interromper, mas chegou-lhe um cliente especial. Que tipo de cliente especial? É uma menina de 16 anos com o pai. Ela quer muito trabalhar com carros, mas o pai diz que é bobagem. Maia, Fernanda, Carlos e Augusto se entreolharam. Todos lembraram da história que Maia havia contado sobre sua infância. Onde eles estão? Maia perguntou, se levantando. Na recepção. Eles desceram todos juntos para a recepção. Lá estava um homem de meia idade, visivelmente irritado, ao lado de uma adolescente com os olhos brilhando de curiosidade, enquanto observava a movimentação da oficina. Boa tarde, Maia se aproximou. Sou Maia Silva, sócia técnica da empresa. Em que posso ajudá-los? Olha, senhora, o homem disse impaciente. Minha filha tem uma ideia maluca de trabalhar com carros. Trouxe ela aqui para mostrar que isso não é coisa de mulher. A adolescente ficou vermelha de vergonha. Pai, para com isso. Como é seu nome, querida? Maia perguntou gentilmente para a menina. Isabela. Isabela, você gosta de carros? Gosto muito. Desde pequena eu desmonto brinquedos para ver como funcionam. Meu sonho é ser engenheira mecânica. O pai revirou os olhos. Viu? Fantasia de adolescente.
Maia olhou para o homem com a mesma firmeza que havia usado com Augusto 6 meses antes. Senhor, o senhor sabe com quem está falando? Com a dona da oficina, imagino. Sou engenheira mecânica formada pela USP, especialista em supercarros italianos, consultora técnica oficial da Ferrari, e acabei de ser nomeada uma das 50 mulheres mais influentes do Brasil. O homem ficou sem reação. Além disso, Maia continuou apontando para a equipe. Essa é Fernanda, que há 6 meses era recepcionista e hoje é técnica especializada em diagnósticos. Aquela é Júlia, engenheira mecânica que trabalha conosco. E posso garantir que todas são extremamente competentes. Eu não sabia. O homem gaguejou. Maia se virou para Isabela. Querida, quer fazer um teste? Que tipo de teste? Vou mostrar o motor de uma Ferrari e você me diz o que acha que pode estar causando um ruído específico. Posso tentar. Elas caminharam até uma Ferrari que estava sendo preparada para entrega. Maia ligou o motor e pediu para Isabela prestar atenção. Ouviu esse som quando acelero? Maia perguntou. Isabela concentrou-se por alguns segundos. Parece que tem algo desregulado no sistema de escapamento. O som não está regular. Maia sorriu e desligou o motor. Perfeito. Realmente há um pequeno desajuste no sistema de escapamento que vamos corrigir amanhã. Eu acertei? Isabela perguntou incrédula. Acertou. Tem ouvido e instinto natural para mecânica. O pai de Isabela estava boquiaberto. Como ela soube disso? Porque talento não escolhe gênero, Maia respondeu. Sua filha tem aptidão natural. Seria um desperdício não desenvolver isso. O pai se aproximou, claramente constrangido. Maia, posso te pedir desculpas? Pode, mas não para mim. Para sua filha. Ele se virou para Isabela, os olhos marejados. Filha, me desculpa. Eu estava errado. Se é isso que você quer, vai ter meu apoio total. Isabela abraçou o pai, chorando de emoção. Obrigada, pai. Prometo que vou me esforçar muito. Maia observou a cena com o coração apertado. Era como ver sua própria história sendo reescrita, mas com um final diferente. Isabela, ela disse, vou te dar meu cartão. Quando estiver no último ano do ensino médio, me liga. Vamos conversar sobre seu futuro. Prometo que vou ligar. Depois que pai e filha foram embora, Maia ficou alguns minutos em silêncio, observando a movimentação da oficina. Mulheres e homens trabalhando lado a lado, aprendendo uns com os outros, respeitando as diferenças e celebrando as competências. Maia, Augusto se aproximou. Acabei de receber uma proposta interessante. Que proposta? A Confederação Nacional das Empresas quer que você seja palestrante no Congresso Nacional de Inovação Empresarial. Palestrar sobre o quê? Sobre como transformamos uma oficina tradicional numa referência de excelência através da diversidade e inclusão. Maia ficou pensativa. Augusto, você acha que nossa história pode inspirar outras empresas? Tenho certeza que pode. Principalmente porque temos resultados concretos para mostrar. Que tipo de resultados? Faturamento cresceu 400%, satisfação do cliente chegou a 98%, rotatividade de funcionários caiu para 0, e nos tornamos referência nacional em menos de 6 meses. Fernanda se aproximou do grupo, segurando um tablet. Pessoal, vocês viram as mensagens que estão chegando no site da empresa? Que mensagens? Maia perguntou. Mulheres do Brasil inteiro mandando currículo, pedindo orientação, contando histórias de discriminação no trabalho. Quantas mensagens? Mais de 300 só esta semana. Maia ficou emocionada. Fernanda, cada uma dessas mensagens representa uma mulher que não quer desistir dos seus sonhos. E o que fazemos com elas? Respondemos todas, uma por uma, e ajudamos cada uma a encontrar seu caminho. Augusto sorriu. Maia, você tem noção do movimento que iniciou? Não iniciei sozinha. Todos nós iniciamos juntos. Mas você foi o catalisador. Você provou que mudança é possível. Augusto se posicionou no centro da oficina e bateu palmas para chamar a atenção de todos. Pessoal, quero fazer um anúncio importante. Todos os funcionários se reuniram ao redor. Como vocês sabem, nossa oficina se tornou um símbolo de transformação. Por isso, decidimos criar a Fundação Premium Motors para Mulheres na Mecânica. Uma fundação? Maia perguntou surpresa. Isso mesmo. Vamos usar parte dos nossos lucros para dar bolsas de estudo,
pagar cursos técnicos, comprar ferramentas e garantir que mulheres interessadas em mecânica tenham todas as oportunidades que merecem. A oficina explodiu em aplausos. E mais, Augusto continuou, Maia será a diretora-presidente da fundação. Maia ficou sem palavras. Augusto, eu não sei o que dizer. Diga que aceita, porque você é a pessoa certa para garantir que nossa revolução continue crescendo. Aceito, Maia disse, a voz embargada de emoção. Mas com uma condição. Qual? Que Fernanda seja a diretora executiva da fundação. Fernanda ficou chocada. Maia, eu? Você? Porque conhece na pele o que é ter sonhos desencorajados e descobrir que é capaz de muito mais. Mas eu mal terminei meu curso técnico. Fernanda, há 6 meses você era recepcionista. Hoje você diagnostica problemas em supercarros. Se isso não é prova de que você pode liderar uma fundação, eu não sei o que é. Augusto sorriu. Perfeito. Fernanda, você aceita? Aceito, ela respondeu chorando de emoção. Quando a oficina finalmente fechou, Maia ficou sozinha por alguns minutos, observando o espaço que havia se tornado muito mais que um local de trabalho. Era um símbolo de que mudança é possível quando pessoas corajosas decidem quebrar barreiras. Ela pegou seu celular e fez uma ligação. Alô, mãe? Maia, minha filha. Vi você na revista hoje. Estou tão orgulhosa. Mãe, obrigada por me apoiar agora. Filha, eu sempre te apoiei. Só não sabia como. Maia, posso te pedir perdão por ter queimado seus macacões quando você era criança? Maia sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Já está perdoada, mãe. Aqueles macacões queimados me deram força para chegar até aqui. Seu pai estaria tão orgulhoso. Eu sei, mãe, eu sei. Depois de desligar, Maia caminhou até a Ferrari vermelha que havia consertado 6 meses antes. O mesmo carro que havia sido o início de tudo. Ela abriu o capô e ouviu o ronco perfeito do motor. Mas agora não era apenas o som de uma máquina funcionando bem. Era a trilha sonora de uma revolução que havia começado com uma aposta cruel e se transformado numa lição de vida. Maia fechou o capô e olhou ao redor da oficina uma última vez antes de ir embora. Nas paredes, além dos certificados e troféus, havia uma foto emoldurada que Augusto havia colocado na semana anterior. Era a foto do momento em que ela havia feito a Ferrari rugir pela primeira vez. Na foto, ela estava sorrindo, coberta de graxa, com lágrimas nos olhos e as mãos sujas de óleo. Ao fundo, todos os mecânicos aplaudindo. Embaixo da foto, uma placa dourada dizia: "O dia em que aprendemos que competência não tem gênero. Premium Motors." Maia sorriu, pegou suas chaves e se dirigiu para a porta. Amanhã seria um novo dia, com novos desafios, novas oportunidades de fazer a diferença. Mas hoje havia sido perfeito. Hoje, pela primeira vez em 15 anos, ela havia ido dormir sabendo que o mundo era um pouco melhor por causa do trabalho que havia feito. E o melhor de tudo, sabia que era apenas o começo. Fim da história.